A graça e a paz de Jesus, igreja. É muito bom estarmos aqui. É um privilégio nós estarmos aqui. Muitos e muitos irmãos nossos amariam estar aqui hoje. Mas Deus nos deu a graça de estarmos aqui. E eu convido a igreja então a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens no livro de Atos. Nós temos falado sobre a cidade de Éfeso, e hoje nós chegamos à despedida de Paulo de Éfeso. Atos capítulo 20, nós lemos a partir do versículo 17. Atos 20, 17. Eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, acompanharam até o navio. Palavra de Deus. Senhor, nós agora clamamos ao Senhor pela ação do Teu Espírito, que venha iluminar o nosso entendimento, para que possamos entender a Sua palavra. Que a Sua palavra venha mesmo nos transformar, que a Sua palavra venha mesmo nos dar orientação, que a Sua palavra venha mesmo mudar a nossa vida. Que a Sua palavra venha
alimentar o seu povo, que a sua palavra venha trazer glória para o seu santo nome, que a sua palavra venha exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso aqui, essa noite, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém, amém. Então nós estamos caminhando no livro de Éfeso, nós caminhamos nessas últimas semanas pela cidade de Éfeso, que há poucos dias disse que é o ápice do ministério do apóstolo Paulo. E agora, ele sai depois desse tumulto que nós vimos na última semana. Se você voltar comigo a sua Bíblia, capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu e partiu para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E por fim chegou à Grécia, onde permaneceu 3 meses. Agora, depois daquele tumulto que havia acontecido, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele sai de lá, ele encoraja os irmãos, ele sai de lá, e ele volta percorrendo, na sua agora 3ª viagem missionária, ele volta percorrendo as igrejas que ele havia fundado na 2ª viagem missionária. Ele parte para a Europa, na Macedônia ele desce para a Acaia. Então ele passa por aquelas cidades todas que ele havia fundado já, encorajando os irmãos, como o texto acabou de nos dizer. Então o tema do capítulo 20 é esse, encorajamento. Ele vai passando pelas igrejas, ele vai encorajando as igrejas. Mas Lucas aqui ele não descreve o que ele falava em cada igreja, mas aí, a partir do versículo 17, ele vai nos dar um exemplo daquilo que ele encorajava, de como ele encorajava os irmãos das igrejas por onde ele passava. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. É Lucas nos dando o exemplo, nos mostrando o que Paulo dizia, como Paulo encorajava as suas igrejas. Então ele passa por essas igrejas, ele chega em Corinto de novo, ele passa recolhendo um dinheiro que ele havia proposto de levantar para a igreja empobrecida da Judéia. Agora, a sua ideia era voltar de Corinto diretamente para lá, para a Judéia, mas ele não pode porque ele fica sabendo de uma trama contra a sua vida, então ele decide voltar, percorrendo o mesmo caminho de volta para o norte ali da Europa e começa a descer de novo. Nessa descida é onde ele para em Mileto, não querendo se demorar, não querendo entrar na Ásia de novo, não querendo passar mais tempo em Éfeso, porque ele se conhecia, provavelmente ele chega ali em Éfeso, ele ia ver as necessidades dos irmãos, ele via o que precisava ser feito, ele ia acabar se enrolando ali, porque a gente não consegue apenas passar pela igreja, sabendo a necessidade da igreja, não ficar. Então ele prefere só chamar os presbíteros, encorajar os presbíteros e seguir viagem. Até porque ele tem uma soma de dinheiro muito grande na mão dele, para levar para Jerusalém. E ele não quer ficar com esse dinheiro ali andando pela Ásia. Imagina, você pega uma coleta, imagina essa situação. Os diáconos contam aqui o dinheiro, aí no meio desse caminho, vão depositar e no banco eles perdem o dinheiro da igreja. Eu acho que é um ou perdem, é roubado, acontece alguma coisa. Você imagina a aflição do coração. Agora você imagina o apóstolo Paulo, que ele não está indo pegando dinheiro aqui no domingo, levando segunda-feira no banco. Ele está viajando pelo mundo com esse monte de dinheiro na mão. Então, ele tem pressa de chegar em Jerusalém, de entregar isso aí logo. Está aqui, ó. Peguei, está aqui. E junto com ele estão alguns irmãos que são representantes da igreja, para levar essa oferta aos irmãos empobrecidos. Mas uma coisa que eu quero notar com vocês, e que eu quero que vocês entendam, e uma das razões por que nós pregamos da maneira que nós pregamos, expositivamente, texto depois de texto, é porque dessa maneira, eu espero que a igreja aprenda a estudar a palavra de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus, nós não ficamos pulando de um texto para o outro, nós lemos a palavra de Deus sequencialmente, prestando atenção, calmamente, no versículo depois do outro. Então, eu quero que você entenda a estrutura desse texto, porque é um texto grande, e eu não vou ter tempo de expor tudo isso aqui nos mínimos detalhes, como eu gostaria de fazer, mas se você entender a estrutura do texto, você vai conseguir enxergar alguns elementos. Porque aqui Paulo vai falar, a partir do versículo 17, ou melhor, até do 18, ele vai falar da sua história, ele vai relembrar do seu passado. Ele relembra do seu passado, ele vai dar o seu exemplo. Lembrem de como eu vivi no meio de vocês.
Então ele vai falar do seu ministério no meio da igreja de Éfeso. Então ele lembra do passado. Agora, se você tem uma Bíblia na versão NVI, fica mais claro de ver isso. Se você abrir a sua Bíblia aí, se você tiver com uma NVI na sua mão, você vai ver que no versículo 22, no versículo 25 e no versículo 32, todos esses versículos começam com a mesma palavra, e com abre aspas aí. Agora. Então, todas as vezes que você vê no versículo 22, 25 e 32, essa palavra em agora, você vai ver que o apóstolo Paulo muda agora o tempo dele ali. Porque então esses primeiros versículos, a partir do 17, ele vai falar do seu passado. Agora, a partir do versículo 22, ele vai mudar, já não é mais o seu passado, agora ele vai olhar para o futuro. É isso que vai acontecer comigo. E aí ele vai descrever a sua ida para Jerusalém. Depois disso, no versículo 25, ele vai mudar de novo. Falou do seu passado, falou do seu presente, agora ele vai falar do futuro da igreja e exortar a igreja, exortar os líderes. Então essas coisas a gente tem que ficar claro. E aí, a partir do versículo 32, ele vai falar como que a igreja vai poder vencer, como que a igreja vai poder cumprir com aquilo que ele está exortando a igreja a fazer. Aí ele vai falar, então, do seu passado, ele vai falar do seu futuro, do que acontecerá, do futuro da igreja, de como a igreja, do que vai acontecer com a igreja, de como reagir no meio dessas tribulações que a igreja vai passar, e depois ele vai falar como que ele tem certeza de que a igreja pode vencer por isso. Então essa é a estrutura desse texto, e é isso que nós vamos ver aqui. Então aqui ele começa falando, no versículo 17, do seu passado. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Servi ao Senhor com humildade, lágrimas, sendo severamente provado. E é interessante que essa palavra aqui, provado, peiraismos, em grego, é uma palavra muito carregada de significado e de sentido. Porque essa palavra, ela é tanto usada traduzida como tentação ou como provação ou teste. Qual que é a diferença? Como que eu sei quando traduzi-la usando provação, teste ou tentação? Porque se lembre, existe uma grande diferença aqui. Se você abrir a carta de Tiago, Tiago usa essa palavra aqui muitas vezes no mesmo contexto, falando de Deus e falando de Satanás. Não se engane, porque Deus não tenta ninguém. Mas é a mesma palavra que ele está usando, perasmos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é que ele está sendo, muitas e muitas vezes, tentado por Satanás e provado ou testado por Deus. Por quê? Porque quando nós passamos por dificuldades, nós somos tentados por Satanás, e o grande exemplo disso na Bíblia é Jó. Lembra que a mesma coisa acontece com a permissão de Deus na vida de Jó. Jó, ele é tentado por Satanás, mas ele é testado por Deus. Porque, qual é a diferença? A tentação, Satanás, ele tem o objetivo de derrubar Jó. Tem o objetivo de afastar Jó de Deus, de expor Jó como uma fraude, como uma farsa, como um interesseiro. Mas Deus, com a mesma situação na vida de Jó, ele tem outro objetivo. Qual que é o objetivo? Trazer Jó para mais perto, se revelar a Jó, se mostrar a Jó, levar Jó para um novo nível de relacionamento com ele. O apóstolo Paulo entendia muito bem disso aqui. Então, ao mesmo tempo que Satanás muitas vezes está nos tentando, Deus está nos testando. Porque Satanás quer nos fazer cair, mas Deus, com a mesma situação, quer nos fazer mais próximos dele, quer nos abençoar, quer nos dar crescimento. Agora, a lição que nós tiramos disso aqui tudo, sobre a vida passada do apóstolo Paulo em Éfeso, do seu ministério em Éfeso, e aliás, de toda a sua caminhada ministerial, é essa. Ele falando aqui, serviu o Senhor com humildade e lágrimas, sendo severamente provado pelos seus próprios conterrâneos, pelos judeus. Uma coisa que fica muito clara aqui, é que servir ao Senhor, não é fácil.
Servir ao Senhor não é uma coisa que vai acontecer e tudo vai dar certo, e a gente consegue ver essas coisas, vai dar tudo certo, não vamos ter nenhum tipo de oposição, e esse tipo de expectativa não deve acontecer no nosso coração. Por quê? Porque servir ao Senhor, nós vamos passar por sofrimentos, testes, provações, lutas, lágrimas, porque servir ao Senhor não é fácil, porque Satanás não vai nos deixar servir ao Senhor em paz. Porque muitas vezes a gente entra no ministério, até mesmo na igreja, pensando que a gente entrou na igreja, agora estou na igreja, então agora tudo na minha vida vai ser um mar de rosas. Quando, na verdade, quando aí a gente entra na igreja, quantas vezes você já viu essa frase, ou até na sua vida mesmo? Nossa, parece que depois que eu fui para a igreja, tudo piorou. Quando alguém me fala isso, é lógico que com um crente novo você não tem muita base para discutir, né? Mas você fala assim, e você esperava o quê? Você está em guerra agora com o mundo. Você declarou guerra abertamente com o mundo. Agora Satanás vai vir contra você com tudo. Nós vamos enfrentar lutas. Nós vamos servir o Senhor. E servir o Senhor é glorioso. Mas servir ao Senhor vai nos trazer muita lágrima, muito sofrimento. Mas Ele é digno. Ele é digno. E aí ele vai falar aqui no versículo 20, versículo 20 aí comigo. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas lhes ensinei tudo publicamente de casa em casa. Talvez a melhor maneira de traduzir isso aqui, como ele fala, não deixei de ensinar nada que fosse proveitoso, seria assim, eu nunca tive medo de pregar para vocês o que eu deveria pregar para vocês. Eu nunca tive medo de pregar para vocês, porque ele podia trazer e pregar um evangelho diluído, por causa da perseguição. Aliás, por que o ministério é tão difícil? Por que ele tem que fazer isso com lágrimas, com sofrimentos e com provações e perseguições por parte dos seus conterrâneos? Por causa do evangelho que ele prega. Se ele pregasse um outro evangelho, ele não seria perseguido. O problema é que ele não dilui a mensagem do evangelho, para tornar a mensagem do evangelho mais palatável para aquelas pessoas. Ele não prega um evangelho pela metade. Ele prega o evangelho. E ele está disposto a sofrer perseguições pelo evangelho. E o Senhor, e a própria palavra já nos adverte sobre isso. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido piedosamente em Cristo Jesus, e você não tem enfrentado lutas, dá uma revisada aí, no evangelho que você tem vivido, porque a palavra disse que nós seremos perseguidos, lutas virão. A vida do crente, ela é marcada por luta atrás de luta, luta atrás de luta, provação atrás de provação, teste atrás de teste, porque esses testes, essas provações, essas lutas vão nos trazer crescimento. É necessário para o nosso crescimento. O nosso grande problema é que a gente não quer passar por luta, provação, dificuldade, sofrimento. E nós olhamos essas coisas como se fosse uma coisa, um fogo estranho que aparece, como diz Pedro, no nosso meio para nos tentar. Agora, no versículo 21, ele vai falar do evangelho que ele pregava. Então, ele é perseguido por causa do evangelho que ele prega. Agora a pergunta que fica, então, é qual é esse evangelho? Paulo, então por que você era perseguido? Que evangelho que você prega que irritava tantas pessoas? Era basicamente esse aqui. Testifiquei tanto a judeus como gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que aqui Lucas está condensando a mensagem do evangelho, no versículo 21. Testifiquei tanto a judeus como gregos, que eles precisam converter-se a Deus. A gente lê isso aqui, a gente passa batido por isso aqui.
Ah, legal, a mensagem do evangelho, isso é também isso aí mesmo, Paulo. Mas qual que é o problema disso aqui tudo? Testifiquei tanto a judeus como gregos. Lembra que o mundo, na cabeça do judeu, era dividido em duas partes. Ou você é judeu, e está debaixo da aliança, e é o povo eleito, o povo santo, o povo de Deus. Ou você é grego, italiano, não importa a sua raça, você é gentil, pagão. Então o mundo é dividido em dois para um judeu. Eu e o resto do mundo. Não importa quem que você seja. Aí o apóstolo Paulo, ele pega esses dois, quando ele fala isso tanto para judeus quanto para grego, então ele fala para todo mundo. Agora, ele fala o que para todo mundo? Que todo mundo, sem distinção, judeus e gregos, precisam se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. Aí a gente olha, mas qual que é o problema disso? Você não entendeu. O problema disso é que ele está chamando judeus ao arrependimento e a se converter a Deus. Eles pensavam que eles não tinham nada para se arrepender. Eles pensavam que eles não tinham nada, que eles já eram convertidos, que eles já conheciam a Deus. Como assim? Eu já sou eleito, eu já sou do povo de Deus, eu não tenho que me converter a Deus. Aí você começa a entender por que ele enfrentava tanta oposição. Porque ele está chamando, como João Batista fazia, judeus ao arrependimento. É por isso que os judeus não gostavam do ministério de João Batista. Porque o batismo instituído, ou usado por João, que foi instituído no período intertestamentário, era um batismo que era apenas para os gentios que queriam se tornar judeus. Mas João Batista é radical no que ele está fazendo, porque ele está chamando judeus para se batizarem. É a mesma coisa que Paulo está fazendo aqui. Vocês, sim, vocês judeus, porque não há distinção. Não existe nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Aí ele vai, se você quer ver esse versículo 21 expandido, abre capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. E lá ele vai explicar exatamente o que ele está explicando aqui no versículo 21, compactado por Lucas. Então ele chama todo mundo ao arrependimento, tanto judeus quanto gregos, não faz diferença, não importa quem você é. Você precisa de arrependimento, você precisa se converter a Deus. Mas eu estou convertido, você não é. Você não conhece a Deus. Porque você só pode conhecer a Deus através, finalzinho do versículo 21, do arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa, o primeiro elemento é da conversão. O que é conversão? Conversão envolve duas coisas: arrependimento e fé. Essa era a mensagem de João Batista. Quando João Batista começa a pregar, ele chama o povo ao arrependimento. Se arrependam, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, quando vem, é a mesma coisa. Paulo vai pregar, os apóstolos vão pregar, eles vão pregar a mesma mensagem. Aí no nosso tempo, como que a gente prega? Vem para Jesus, porque ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele tem um American Dream para você. Ele quer te dar uma vida próspera, feliz, abençoada, rica, saudável. E eu não estou falando que Deus não pode te dar essas coisas. E, aliás, você é a prova de que Ele tem te dado isso porque você está aqui hoje. Ele tem te dado, aliás, muito mais do que isso. Porque nós não merecemos nada dEle. Mas, Jesus não veio, Ele não morreu para te dar um American Dream. Jesus morreu para te perdoar dos seus pecados e te reconciliar com Deus, te fazendo filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, de arrependimento. Não existe pregação do Evangelho se nós não chamamos as pessoas ao arrependimento. Por que eu preciso me arrepender? Por causa dos nossos pecados, por causa de quem Deus é, do caráter de Deus. Deus é santo, Ele não tolera uma única falha moral, um único pecado. Costumava sempre perguntar isso para os jovens. Quantos pecados foram necessários para todo o universo ser condenado? 1. Quantos pecados foram necessários para Lúcifer e todo o seu bandinho serem expulsos do céu, condenados ao inferno? 1. Deus não aceita um único pecado. Um único pecado. Nós fazemos piada do pecado, como se o pecado fosse uma coisa banal. Ah, todo mundo é pecador mesmo.
o pecado é uma afronta à glória de Deus, à bondade de Deus. Então nós precisamos nos arrepender, é o primeiro elemento. Então nós precisamos entender quem nós somos e quem Deus é, para que então possamos nos arrepender dos nossos pecados. A segunda coisa é fé em Jesus Cristo, e não as nossas obras. É importante sempre lembrarmos disso, nós somos salvos pela fé e não por obras. Porque muitas vezes nós dizemos que nós cremos na fé, que nós cremos em Cristo, que a fé é que salva, mas no final, quando a gente vai pressionando, a gente vai ver que a gente quer ser salvo por obras, porque nós temos um problema gigantesco com a graça. A gente quer merecer as coisas. A gente não consegue aceitar esse negócio de graça muito bem. Vou dar um exemplo para você bem rápido. Você ganha um presente. O que acontece com você? Você se sente obrigado a dar alguma coisa de volta. Porque a gente não aceita muito bem esse negócio de graça. Alguém vai te visitar na sua casa, você agora se sente obrigado a ir na casa dessa pessoa. Então nós temos essa necessidade de pagar de volta. Nós não gostamos de receber. Essa ideia de graça, de dever alguma coisa a alguém, não faz parte da gente. A gente não tem dificuldade com isso. Então, essa era a mensagem dele, e era isso que causava tanto problema na sua pregação. Porque ele chamava tanto um quanto o outro ao arrependimento e à fé em Jesus. E uma última coisa aqui, note que não é a fé que salva, não é a fé na fé que salva. A fé não salva ninguém, o que salva é o objeto da fé. A fé não salva ninguém, o que salva é o objeto da fé. Exemplo, Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês muito famoso, ele costumava falar que se a pessoa tiver uma fé, o que precisa é ter uma fé autêntica, genuína. Contudo, se a sua fé autêntica e genuína tiver em qualquer outra coisa que não for Jesus, isso não vai te salvar. Eu posso ter uma fé autêntica e genuína nesse copo de vinho, nesse pão. Aqui representam o corpo e o sangue de Jesus. Mas imagina que isso aqui é um ídolo. Eu olho para isso aqui, eu tenho uma fé genuína nisso aqui, que isso aqui vai me salvar. Ou que um ídolo pode me salvar. Por mais que a sua fé seja genuína e verdadeira, ela não pode salvar. Porque o que nos salva não é a fé, é o objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé é Cristo. Nós somos salvos pela fé, mas não é a fé na fé. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Porque nada mais pode nos salvar. Agora, a partir do versículo 22, ele vai falar do seu futuro, do que vai acontecer. E aqui, o versículo de 22 de novo, 22, 25 e 32, vai marcar essa transição desses tempos que ele vai exortar a igreja. Versículo 22 diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Versículo 23. Segura na sua cadeira. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer comigo direito. Mas uma coisa eu tenho certeza: prisões e sofrimentos me esperam. Porque o Espírito Santo já me falou isso. Note que é o Espírito Santo que guia todo o ministério de Paulo. Todo o ministério, desde a sua primeira viagem, desde a sua conversão, o Espírito Santo está guiando Paulo, o que ele tem que fazer, onde ele vai, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Ele já havia desejado ir para Éfeso, na sua segunda viagem missionária. O Espírito Santo fala o quê para ele? Você não vai não. Você não vai não. É onde ele passa para Macedônia. Então o Espírito Santo já havia guiado ele em tudo. E em todas as cidades que ele vai sendo guiado pelo Espírito Santo adverte ele o seguinte: você vai sofrer, você vai ser perseguido. Sofrimentos e perseguições vão te acompanhar. Então, para ele, era normal isso aqui. E ele está sendo guiado sempre pelo Espírito Santo. E note que o Espírito Santo fala: você vai para lá. E o Espírito Santo não fala: olha, não vai para lá não, porque lá você vai sofrer, meu filho. Você vai. E você vai sofrer. Você vai. E eles vão te pegar lá. E diferente de Corinto, Paulo, que lá eu te guardei, você estava meio para baixo, meio desanimado, eu te dei um tempo lá.
Mas diferente de lá eles vão te prender. Lá eles vão te mandar para a cadeia. Mas no meio de tudo isso, você vai cumprir com o propósito que eu tenho para a sua vida, porque você vai para Roma. Você quer ir para Roma, meu filho? Eu vou te levar para Roma. E lá você vai pregar o evangelho. Não do jeito que você está pensando. Não do jeito que você queria ir. Não é de avião com tudo pago. Vai ser tudo pago. Mas não vai ser bem aí do jeito que você quer. Então, por que eu pedi para você segurar aí nesse versículo 23? Porque a igreja ficou convencida por não sei quem que Deus quer me ver feliz, rico, abençoado, saudável, próspero, com dinheiro no banco, tirando férias 4 vezes por ano. Que Deus, aquela casa na beira da praia. Aliás, eu quero ter uma casa na praia e uma casa aqui, porque aí no verão eu saio daqui e vou para a Flórida, da Flórida eu volto para cá. Ou no Brasil. A igreja ficou convencida por não sei quem. Aliás, eu sei por quem. Pela galera da teologia da prosperidade. Que você foi chamado para ser feliz, rico, saudável e próspero. Assinado Satanás. Satanás. Porque Deus nunca te prometeu isso. Na palavra de Deus, Deus não te promete essas coisas. Ele te fala assim: o pão não vai te faltar, meu filho. Eu vou cuidar de você. Eu vou estar com você no meio dos seus sofrimentos. Ainda que você passe pelo fogo, ele não te queimará. Ainda que você passe pelas águas, elas não te submergirão. Mas você vai passar pelo fogo e você vai passar pelas águas. Essa é a promessa. Essa é a promessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a nossa promessa. É isso que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Aliás, Paulo já tinha avisado isso, porque esse é o padrão do ministério dele. Do capítulo 14, se você lembra, no versículo 22, ele passava fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Que tipo de encorajamento é esse, o apóstolo Paulo? Tem umas igrejas que você fala um negócio desse aqui, vocês fazem igreja. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Como assim? É necessário que passemos por muitas tribulações. Eu não assinei para isso, não. Eu estava esperando outra coisa. O que me falaram é que se eu vou para Jesus, meus problemas vão ser resolvidos. Não falaram que eu vou ter muita tribulação. E que é necessário passar por tribulação. Por que é necessário passar por tribulação mais uma vez? Porque são as tribulações que nos trazem crescimento. Você já percebeu uma coisa? Toda vez que a gente está tranquilo, que está tudo bem, orar é mais difícil. Ler a palavra de Deus é mais difícil. Andar com o Senhor é mais difícil. Vou dar um exemplo bem básico para você. Você sai de férias. Vamos colocar aqui. Você tem uma vida, vamos colocar o mundo ideal aqui. O mundo que o pastor deseja para a igreja. O sonho do pastor. Que vocês todos tenham uma vida constante de oração, de Bíblia, todo dia. Ô, glória! Recebe a igreja. Anima o meu coração. Aí você tem uma vida regular de oração de Bíblia, todo dia, você lá, 2, 3 horas na presença do Senhor. Aí você sai de férias. Como que é a sua vida de oração, como que é o seu devocional nas suas férias? Não é difícil, a gente até leva a Bíblia para ler. Eu estou falando de mim agora. Eu acho que depois de todos esses anos de férias, as minhas últimas férias, talvez por causa do meio do sofrimento e tudo isso, foi a única vez que eu consegui dar continuidade normal à minha vida devocional, como se eu estivesse na minha própria casa. Porque nas outras vezes, que luta que é para você poder ler a Bíblia e orar nas suas férias. Você está de férias, teoricamente você tem mais tempo. Mas é mais fácil? Não, é mais difícil. Porque nós somos movidos ao sofrimento, gente. Nós somos movidos à base da paulada mesmo. Quando está tudo tranquilo, quando está tudo
andando, a gente abaixa nossa guarda. Já perceberam isso? Agora, quando a coisa está apertada, é aí que a reunião de oração lota. Sem ofensas a ninguém. Então, a gente vê aqui que Paulo ele já esperava os sofrimentos. O sofrimento para Paulo era uma coisa natural e comum. Essa talvez seja a grande diferença entre nós e ele. Ele esperava, ele já aguardava, ele já não tinha problema com o sofrimento. Uma coisa ele tinha certeza: eu vou sofrer. E aliás, se você quer ler o Novo Testamento da maneira correta, você tem que ler o Novo Testamento com essa ótica, entendendo que uma das mensagens principais do Novo Testamento é essa: nós vamos sofrer. Todo o Novo Testamento são livros nos ensinando e nos advertindo e dando para nós escapes no meio dos nossos sofrimentos. O que é o livro do Apocalipse, por exemplo? O livro do Apocalipse é basicamente isso: um povo que está sendo massacrado, ou pelo Império Romano, ou pela prosperidade, morrendo, se afastando de Deus, que estão olhando para o mundo e não veem esperança, mas de repente eles recebem então o Apocalipse, as profecias de João, que mostram agora a visão do céu. Olha, vocês estão olhando isso aqui dá um caos aqui, mas eu vou mostrar para vocês a visão daqui de cima. E a visão daqui de cima é essa: ele está no trono, e o final é a bênção, nós estarmos com ele para sempre. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Então você pode enfrentar todo tipo de circunstância adversa, sofrimento, porque nós já vencemos. A morte não tem mais a última palavra sobre a sua vida. Haverá o dia do juízo, como nós cantamos aqui hoje, mas nós já fomos pronunciados, declarados justos. Então ele podia enfrentar os sofrimentos porque ele não era pego de surpresa. Eu tô convencido cada vez mais que eu ando com a igreja de que muitos dos nossos sofrimentos, no meio das nossas perrengues da vida, ele tem mais a ver com a nossa surpresa do que com o sofrimento em si. Porque, via de regra, o que eu escuto é o seguinte: nossa, eu nunca esperava que isso acontecesse comigo. Bom, a Bíblia estava falando já sobre isso. Muito dos nossos sofrimentos, a angústia que nós passamos no meio das nossas dificuldades, está ligado ao fato de que nós somos pegos de surpresa, como se isso aqui fosse uma coisa estranha para nós. Quando a Bíblia já nos adverte vocês vão passar por sofrimentos. Essa é uma coisa natural para o crente. Nós vamos sofrer. Meu irmão, minha irmã. Mas Rodrigo, tinha uma mensagem mais legal. Essa é a mensagem legal. A gente vai sofrer. Mas o que tem de legal nisso? Que os sofrimentos vão trazer mais para perto dele. Que os sofrimentos não têm a última palavra sobre a sua vida. Que no meio dos sofrimentos você pode contar com a presença maravilhosa do Senhor na sua vida, porque Ele está com você. E que esse sofrimento que você passou, que você passa, ou que você vai passar, não tem a última palavra na sua vida. Quem tem é o Senhor. E Ele diz: você é meu, você é minha, e eu estou com você. Não importa o que aconteça na sua vida. O amor de Deus não é provado na sua e na minha vida pelas bênçãos que Ele nos dá. O amor de Deus é provado na sua e na minha vida pelo fato de Ele nos ter dado Cristo. E apesar de passarmos por todas as aflições que nós passamos, e normalmente nós passaríamos por todas elas. Todas as aflições que você passa hoje, você passaria sem Cristo. Então qual que é a grande vantagem do cristianismo? Qual que é a grande vantagem de ser servo do Senhor? É que no meio das suas lutas, diferente do mundo, você pode contar com a presença dEle que está com você. E aí, versículo 24, diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou.
testemunhando do evangelho da graça. Isso aqui me lembra muito Filipenses capítulo 1, versículo 21. O que ele vai falar lá em Filipenses 1, 21? Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. É exatamente isso aqui que ele está falando aqui. Paulo, ele tinha um foco, o foco da sua vida, a visão para a sua vida, não eram as coisas desse mundo. O olhar de Paulo, é por isso que ele vai escrever para nós mais tarde, dizendo assim: atentem-se para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Para de olhar, para de focar nas coisas desse mundo. Nós sofremos muito nessa vida porque nós focamos demais nessas coisas. Então ele está aqui nos falando: olha, a minha vida, comparado o grande privilégio de servir a Deus e servir o Senhor, de andar na presença dEle, de pregar o Evangelho, a minha vida não vale nada. Eu quero servir o Senhor. Comparado com esse grande privilégio que eu tenho de ser chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que eu morra. Está aqui a minha vida, faz dela o que o Senhor quiser. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele. Então, nós muitas vezes não conseguimos ser imitadores, como nós somos chamados, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo, porque diferente dele, a nossa visão está completamente focada nas coisas desse mundo. E eu estou convencido de que, deixa eu voltar um pouco, eu estou um pouco cansado dessa frase: Rodrigo, que luta que eu estou passando. E por que eu estou cansado dessa frase? Porque eu começo a conversar com as pessoas começam a me falar o porquê, a luta e o porquê que elas estão passando por aquela luta. E aí eu percebo uma coisa, que a maioria dos nossos problemas e sofrimentos e provações na vida não tem nada a ver com o Evangelho, com as coisas do Senhor. Essa luta que as pessoas falam: eu estou passando por uma luta. Aí eu começo a conversar com as pessoas, não tem nada a ver, ela não está sendo perseguida, ela não está sofrendo, ela não está passando por uma luta por causa do amor ao Evangelho, por estar vivendo o Evangelho. Ela está sendo perseguida, ela está sofrendo, porque ela ama demais as coisas desse mundo, porque ela olha demais para as coisas desse tempo, porque as preocupações são as coisas materiais e temporais desse mundo. Aí eu estou numa luta gigantesca, não por causa do Evangelho, não porque eu quero viver piedosamente em Cristo Jesus, mas é porque meu olho está muito ligado às coisas materiais desse mundo. E aí eu perco uma coisa aqui, perco outra coisa ali, aí eu sofro. Então a maioria dos nossos problemas, eles não derivam do fato das nossas lutas, sofrimentos, não derivam do fato de nós estarmos vivendo piedosamente. É das nossas paixões desordenadas, como diria Agostinho. Nós colocamos nosso coração em tantas outras coisas, em vez de colocar no Senhor. Aí a gente sofre. Porque a Bíblia, aliás, a base de tudo aqui, dos 10 mandamentos, é você não ter outros deuses. Quando você colocar outros deuses, outros ídolos no lugar de Deus, você vai sofrer. Porque essas coisas vão ser tiradas. Especialmente se você é do Senhor. Porque Ele não vai aceitar dividir o trono dele com ninguém. Ele vai tirar de você e você vai sofrer. Para chamar a sua atenção de volta para Ele. Agora, a partir do versículo 25, ele vai falar o que vai acontecer com a igreja. E ele vai falar um pouco do seu passado, usando aí como exemplo, mas do que vai acontecer com a igreja depois do futuro. A primeira coisa que ele fala aí, versículo 26, portanto eu lhes declaro que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus, toda a vontade de Deus. Ele volta de novo e fala assim, olha, e a figura aqui é de Ezequiel capítulo 33, quando Ezequiel é chamado para ser atalaia de Deus, aquele que é o vigia do Senhor. E Deus fala para Ezequiel, olha, se a guerra vier, ele dá um exemplo, se a guerra vem, e a pessoa que está de vigia, o sentinela, avisar o povo, e ele não se preparar, e a guerra vier e matar todos, o sangue dele está sobre a cabeça
deles. Mas se a guerra vier, o sentinela que estiver de serviço, não avisar o povo for tomado pela guerra e morto, o sangue desse povo está na cabeça da sentinela. Você também, Ezequiel. Você vai e você pronuncia a verdade. Você declara a palavra. Agora o apóstolo Paulo está usando isso aqui para falar: eu estou isento do sangue de vocês, porque eu preguei o evangelho para vocês. Igreja, eu estou isento do sangue de vocês, porque eu preguei o evangelho para vocês. Esse é o nosso trabalho, pregar o evangelho. Porque um dia eu vou estar na presença de Deus e eu vou ser julgado por isso aqui e por esse dia aqui. É por isso que o apóstolo Paulo adverte Timóteo: olha, você tome cuidado para manusear isso aqui direito. Para ensinar, toma cuidado com o que você ensina. O nosso chamado é ter zelo pelas coisas do Senhor. Então ele chega para eles: eu estou inocente do sangue de vocês. Aí ele vai advertir, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Duas coisas então que ele vai falar: cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho. O meu trabalho, agora como pastor, ele está falando para presbíteros aqui, para os pastores da igreja. Mas no geral nós podemos colocar isso aqui para todos nós, porque nós somos pastores das nossas casas. Nós somos enviados de Deus no meio do nosso trabalho, da escola, onde nós estivermos. Você é a boca de Deus, porque como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, nós que fomos reconciliados com Cristo, ele nos fez ministros da reconciliação. Uma vez que você foi reconciliado com Cristo, você foi chamado para reconciliar outros com Cristo. A responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é apenas do Rodrigo, é nossa, é compartilhada isso aqui, é sua. Mas para que você possa compartilhar, para que você possa cuidar de outros, para que você possa fazer isso que ele está nos ordenando a fazer, primeira coisa, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Como que eu cuido de mim mesmo? É vida com Deus. É ter vida com Deus. É impossível para mim pastorear a igreja, cuidar da igreja, se eu não estiver se cuidando a mim mesmo. É impossível para mim estar à frente do trabalho da igreja, se eu não cuidar de mim mesmo. É impossível, meu irmão, você pastorear a sua casa, a sua esposa e os seus filhos, se você não se cuidar. É impossível para você. Então, a primeira coisa, nós precisamos cuidar de nós mesmos, antes de cuidar dos outros. A segunda coisa aí, é a obrigação nossa de cuidar da igreja. É nossa obrigação de cuidar da igreja. E o nosso trabalho é zelar, cuidar, alimentar, pastorear e proteger a igreja de Jesus Cristo das ameaças externas e das ameaças internas, que ele vai deixar muito claro aqui. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes atacarão o rebanho. E do meio de vocês, vão se levantar bodes, falsos crentes, que vão distorcer a palavra para atrair os discípulos. E parece alguma novidade no meio da igreja hoje? Ou nós vamos ser atacados por lobos, ou nós vamos lutar com feras dentro da própria igreja, distorcendo a palavra do Senhor. Aqueles que se dizem profetas do Senhor, que são falsos profetas, que se dizem pregar o evangelho, mas de evangelho não tem nada, enganando o povo. Nós somos chamados para proteger, zelar, alimentar, pastorear a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele morreu pela sua igreja. Não tem nada mais valioso para Deus do que a igreja. Ele entregou Jesus, ele derramou o sangue do seu filho pela sua igreja. Você morreria pelo seu carro? Você morreria pela sua casa? Você morreria pelo dinheiro que você tem no banco? Bom, se você tiver dinheiro no banco, é o meu.
Aí não tem nada, não faz diferença nenhuma. Mas você que está aí, está muito rico, tem muito dinheiro no banco, morreria pelo dinheiro do seu banco? Você morreria pelos seus filhos? Jesus entregou a vida do seu filho pela sua igreja. Você entregaria a vida do seu filho pelo seu melhor amigo? Deus entregou Jesus para morrer pelos seus piores inimigos e transformá-los em filhos. Por que nós temos que zelar pela igreja, cuidar da igreja, amar a igreja? Porque ela custou a vida do Filho de Deus. Porque ela é o objeto do amor de Deus. Deus ama a igreja, porque Ele entregou Cristo por ela. Ele não ama por causa de nós, porque nós somos legais. Deus ama a igreja por causa de Cristo. Não tem nada em você de especial, não tem nada em mim de especial. Ele ama por causa de Cristo, só por causa dele. A quarta coisa, então, que ele vai nos mostrar aí no versículo, nós encerramos, versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre os que são santificados. Agora ele vai dar a chave. Versículo 32 é a chave de tudo isso aqui. Tá, eu falei de tudo que aconteceu comigo, como que eu vivi, do que vai acontecer no futuro, do que vai acontecer com vocês. Agora, o versículo 32 é a chave para mostrar como eu vivi, como que eu pude viver dessa maneira, como que eu vou poder viver o futuro que me espera e como vocês vão poder vencer o futuro que espera vocês. Versículo 32, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Nós só vamos poder viver o evangelho e cumprir com tudo isso aqui que Ele nos chamou a fazer. Quando Deus nos der graça, porque nós precisamos da graça de Deus para viver a nossa vida cristã. Sem a graça de Deus é impossível. Mas nós precisamos da palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos norteia, é a palavra. Nós precisamos da palavra. Dia e noite, incansavelmente. Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos da palavra. Existe um desdenho com a palavra de Deus hoje. Nós vivemos nesse tempo de desdenho com a palavra de Deus, onde muitos não levam mais nem a palavra para o púlpito para pregar. Mas nós somos o povo do livro. É isso aqui que vai nos ajudar, é isso aqui que vai nos dar graça, é isso aqui que vai nos nortear. É a palavra. Busque na palavra. E aí, então, esse versículo 35 vai me lembrar daquilo que eu já disse, quando ele nos chama a ser imitadores dele, como ele é de Cristo Jesus. Mas Paulo só pode ser imitador de Cristo, porque Cristo fez perfeitamente tudo aquilo que Paulo tentava imitar. Quando ele diz isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, tem algumas pessoas que vão até contra isso aqui, né? Como assim? Que arrogância falar um negócio desse. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Mas Paulo só podia imitar Cristo, porque Cristo fez perfeitamente tudo aquilo que Paulo, tudo aquilo que Paulo tentava imitar. E talvez você não tenha percebido, mas Lucas está apontando, na verdade, para um outro Paulo, e para alguém que Paulo tentava imitar em todo esse texto aqui. Ele está falando de Cristo. Porque, versículo 18, se você voltar para o versículo 18, ele aponta para como ele viveu. Vocês se lembram de como eu vivi. Mas foi Jesus o único que não pecou, que nunca pecou, que teve uma vida perfeita, que viveu uma vida perfeita. Jesus é que pode falar, olhe para como eu vivi. Porque aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Aí no versículo 19, Paulo diz que ele serviu a Deus com humildade, lágrimas e perseguições. O que falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus deixou a sua glória, era um homem de dores que sabia o que era sofrer, como diz Isaías 53. Foi perseguido até a morte, e morte de cruz. Ele chorou por nós, ele clamou por nós,
ele sofreu pela sua igreja. Paulo vai para Jerusalém correndo risco de morte. Eu vou para Jerusalém sem saber o que vai acontecer comigo. Mas Jesus, Lucas, a partir do capítulo 9 de Lucas, versículo 51, Jesus se vira para Jerusalém, determinado a ir para Jerusalém, sabendo que em Jerusalém ele não corre risco de morte, ele vai morrer. Ele se vira para Jerusalém, para a morte. É por isso que Paulo tem a coragem de enfrentar as lutas que ele vai enfrentar em Jerusalém. Porque se o meu Senhor se entregou em Jerusalém, eu estou disposto a morrer pelo meu Senhor em Jerusalém. Paulo estava disposto a morrer por Jesus, porque Jesus já havia morrido por ele. Em último lugar, Paulo está disposto, então, a morrer por Cristo, o bom pastor que havia entregado já a sua vida por ele. E é isso que nós comemoramos aqui hoje. O bom pastor que entregou a vida dele por nós, porque ele derramou o seu sangue, o seu corpo foi partido por amor a você, a mim, a sua igreja. Queria convidar os nossos diáconos que estão de plantão, e eu queria convidar o Ministério de Louvor para cá.